Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre e se Cristo não tivesse ressuscitado? E eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Gostaria de pedir encarecidamente também a você que talvez esteja entrando por agora no canal, conhecendo pela primeira vez, para que você esteja se inscrevendo, ativando as notificações e deixando aí o seu like caso você goste do conteúdo, e também até mesmo possa estar compartilhando com alguém que talvez esteja precisando ouvir uma palavra de instrução, uma palavra de conhecimento a respeito daquilo que a Bíblia diz. E eu agradeço a sua participação. Que Deus te abençoe. Talvez você esteja se perguntando se esse tema que nós colocamos aqui é uma pergunta retórica, uma pergunta que surgiu agora no século XXI, que esse questionamento a respeito da ressurreição de Cristo é algo que surgiu agora, ou no final do século XX, com o advento de tecnologias e uma série de coisas, da evolução do homem. Não, na verdade, esse questionamento, muito pelo contrário, ele foi feito já nos primórdios, ou seja, bem no comecinho da igreja de Cristo. Se nós formos mais específicos, esse questionamento surgiu numa igreja chamada a igreja da cidade de Corinto, que deu origem aí às epístolas que o apóstolo escreveu para lá e estão contidas aí na nossa palavra de Deus, no Novo Testamento especificamente, a primeira carta aos Coríntios, onde esse tema é questionado, e o apóstolo vai responder a essa pergunta às pessoas, aos irmãos que lá estavam. O fato é que naquela época eles estavam questionando a ressurreição de Cristo. Estavam questionando se Cristo havia verdadeiramente ressuscitado corporalmente, fisicamente, Talvez alguns pensando em Jesus como apenas um espírito, sem corpo, como ideia essa que depois, mais para frente na história da igreja, chegou a ganhar força, em alguns momentos, e até se questionou, inclusive também, posteriormente, a própria natureza de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Isso foi uma briga que durou aí quase 3 séculos, para se identificar essa questão, para solidificar esse conhecimento, para se definir a partir das Escrituras realmente como Cristo foi formado, etc. e tal. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 15, eu vou colocar aí na tela para você, para poder explicar para vocês o contexto da passagem. Gostaria de lembrar também que na cidade de Corinto, era uma cidade de cultura grega, dominada predominantemente de cultura helenística, e portanto havia naquela época algumas ideias como o neoplatonismo, algumas ideologias que permeavam aí a sociedade grega de uma forma que afetava a forma como as pessoas viam o mundo. A gente chama isso de cosmovisão, ou seja, por conta dessas ideologias as pessoas tinham uma forma diferente de ver, diferente da forma com que, por exemplo, os judeus viam o mundo. Até mesmo dentro do próprio judaísmo, dos judeus ali, entre eles, haviam aqueles que acreditavam na ressurreição e aqueles que não acreditavam. Por exemplo, os saduceus eram um grupo que não acreditavam em ressurreição, enquanto que os fariseus, como o apóstolo Paulo era fariseu antes de se tornar discípulo e posteriormente apóstolo de Cristo, ele era fariseu. Então, ele acreditava na ressurreição. Para ele foi muito mais fácil entender esse conhecimento, porque ele viu Cristo ressurreto e ele já acreditava nisso, na ressurreição do corpo. Semelhantemente, então, nós podemos ver que, com relação a isso, de uma forma geral, não todo mundo, como eu até falei no vídeo anterior a respeito das divindades, o pessoal acreditava em diversos deuses, etc. Mas havia aquele grupo que não acreditava nesses deuses mais, mas que acreditava nessa questão
de que o corpo perecia e o espírito ou alma migrava, ficava em algum lugar, ficava no limbo, ficava numa dimensão aí e tal. Eram apenas o que eles acreditavam, né? Agora o ponto que estava sendo, e por conta disso, obviamente, acabaram havendo fortes questionamentos a respeito da ressurreição de corpo físico de Cristo, né? Então vamos ver aqui a passagem, falando aí em 1 Coríntios capítulo 15, vamos ver aqui, a partir do verso 12, onde é dito o seguinte, eu vou colocar aí na tela para você então. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então lemos aqui 1 Coríntios capítulo 12 até o verso de número 19. Né? Então são os questionamentos que são levantados e já pode responder um pouquinho dessa pergunta, né? E se Cristo não tivesse ressuscitado? E aí nós podemos pensar, se Cristo não tivesse ressuscitado, de acordo com o que está escrito aqui na palavra de Deus, o que poderia acontecer? Quais as implicações disso para mim e para a tua vida? Vamos ver. Primeiro ponto, né? Conforme lemos aqui no texto, nós vamos ver o seguinte, que são verdades intercambiáveis, ou seja, se Cristo não ressuscitou, então os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não pode ressuscitar, né? Então, esse é o primeiro ponto que é colocado aí. Cristo precisa ter ressuscitado para que nós possamos ressuscitar. Se Cristo não ressuscitou, então nós também não ressuscitaremos. Se os mortos não vão ressuscitar em algum dia, né, ou no juízo final, né, como é anunciado em diversas partes nos evangelhos e também aqui nas cartas é falado, né? Então, que esperança, né? O que acontece, né? O que não tem vida? Quais são as implicações disso? Então, a primeira consequência nós vemos no verso seguinte, no verso de número 14. Se Cristo não ressuscitou, né, a Bíblia, na Nova Versão Internacional, onde está escrito vã, a nossa pregação, ela vai dizer que é inútil. Então, é o sinônimo para vã, é inútil. Então, é inútil a nossa pregação. Não adianta nada ficar falando aqui, olha, crê em Jesus Cristo para que você tenha o perdão dos pecados, crê em Jesus Cristo para que você possa ter acesso a Deus, crê em Jesus Cristo para que não sei o que. Ele vai falar, não adianta, ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, não adianta ficar pregando para eu acreditar nele, etc e tal. Outro ponto, né? É inútil a nossa fé, então não adianta você crer em Cristo se ele não ressuscitou, né? Ele passa a ser, vamos dizer assim, apenas mais um, né, na fila do pão. Não tem valor nenhum. Terceiro, está aqui no verso 15, né? E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ou seja, é como se o apóstolo estivesse dizendo o seguinte, olha, Deus continua existindo, Deus existe, esse Deus é verdadeiro e ele existe. Agora, vocês estão falando contra esse Deus dizendo que ele não ressuscitou a Cristo. Ou melhor, dizendo que ele ressuscitou a Cristo, sendo que ele não ressuscitou. Ou seja, nós estaríamos mentindo,
né, falando contra o próprio Deus uma coisa que ele não teria feito, que na verdade é o contrário, ele fez e nós estamos falando a verdade. Então as duas coisas se tornam em mentira, né? Olha o perigo disso, né? Outro ponto aqui então, outra consequência, né? Se Cristo não tivesse ressuscitado, vai dizer o seguinte, que nós estamos permanecendo no pecado. Permanecer no pecado quer dizer o seguinte, podemos usar diversas figuras aí, né? Como Cristo fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Olha, quem está no pecado está preso a ele, não tem liberdade, não consegue, né? Em Efésios, na carta aos Efésios, né? O apóstolo fala aqui no capítulo 2 que nós estávamos mortos em delitos e pecados, ou seja, totalmente alheio à salvação, a Deus, à vontade de Deus. Então, morto, permanecer nos vossos pecados, é exatamente esse o contexto. E indo além, né? No verso 17, permanecendo no pecado quer dizer que não há perdão ou remissão de pecados para nós, porque Cristo não ressuscitou. O sacrifício dele em nosso favor não foi válido porque ele não ressuscitou, né? Ainda que, vamos dizer, Cristo tal, realmente ele se sacrificou, morreu por nós, mas se ele não ressuscitou, então o sacrifício dele não foi aceito. E se o sacrifício de Cristo não foi aceito, o justo morrendo pelos injustos, a ira de Deus sendo aplicada sobre Cristo para que a justiça de Cristo seja aplicada sobre a minha vida, isso não vai acontecer. E se isso não acontece, quer dizer que sobre mim, a ira que foi destinada a Cristo, ela continua sobre a minha vida e sobre a sua vida, né? Em outras palavras, eu estou falando aqui sobre remissão e sobre justificação, né? Essa é uma daquelas doutrinas que Martinho Lutero falou que é por conta dessa doutrina aí da justificação que a igreja permanece de pé e a igreja cai. Se não somos justificados pela fé em Cristo, ou seja, naquilo que Cristo fez e na consequência disso, que é a ressurreição dele, então, meu amigo, estamos mortos, acabou, né? Continuamos debaixo da ira de Deus. E tem mais coisa aqui ainda. Todos os que morreram, verso 18, vai dizer, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Os que dormiram aí, o contexto é morreram, né? Os que morreram em Cristo pereceram, perdidos, porque morreram crendo em Cristo. Agora para pensar, que aquilo estava no começo da igreja, para pensar hoje. Imagine se todas as pessoas que creram em Cristo ao longo de 2000 anos de história, creram numa mentira, Cristo não ressuscitou coisa nenhuma, pereceram. Deus existindo, a ira estando sobre eles, as pessoas estão condenadas, pereceram, estão condenadas, perdidas. Essa é a gravidade dessa implicação se Cristo não tivesse ressuscitado. E por último, né, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aí uma coisa muito importante que às vezes perde a esperança. Perde a esperança, ficamos sem esperança. Esperança do quê? Esperança de que um dia nós venhamos a ressuscitar. Esperança de que um dia nós venhamos a contemplar aquele em quem, como diz aqui no próprio capítulo 13 de Coríntios, nós só conhecemos em parte, mas um dia iremos conhecer face a face, né? Poderemos habitar nos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Estaremos na presença de Cristo, com Ele para sempre, com Ele e o Pai, né? Estaremos para sempre com eles, reunidos. Não, isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Não vai acontecer porque Cristo não ressuscitou. Então nós ficamos sem esperança. E outro contexto, né? E quando ele fala de somente nessa vida e mais infelizes, por quê? Porque enquanto estamos aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos a sofrimentos, a dificuldades, a lutas, a enfermidades, a uma série de problemas, ainda que nós venhamos a experimentar vitórias, venhamos a experimentar curas, venhamos a experimentar a provisão de Deus em nossa vida, mas ainda assim nós vamos enfrentar várias dificuldades e por fim, né, nós vamos enfrentar a morte. Então nós ficaríamos sem esperança nenhuma, sem perspectiva nenhuma. E isso é
nesse sentido que o apóstolo fala, se a vida nossa se resume só a isso daqui, então nós estamos perdendo, porque aqueles que não estão nem aí para Cristo estão, vamos dizer assim, aproveitando tudo que o mundo pode oferecer. E nós estamos abrindo mão de algumas coisas por amor a Cristo, por querer agradar a Deus. Mas estamos fazendo isso em vão, porque não tem esperança nenhuma de vida ou de ressurreição especificamente, né? No futuro. Agora, uma coisa é certa, ainda hoje, né, por incrível que pareça, se questiona se Cristo ressuscitou, inclusive até mesmo em algumas escolas teológicas. Falam apenas da ideia, os conceitos, as ideias que Cristo deixou, os ideais de amor ao próximo, de respeito, etc. E algumas outras coisas que estão na Bíblia e que estão também, se você for pesquisar, em diversos outros livros de religião. Mas quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de ressurreição, nós estamos falando de um dos pilares da fé cristã. Isso é muito importante. E infelizmente nós temos pessoas de dentro, né, vamos dizer assim, dentro da própria organização, né, que dizendo, no fundo não creem em Cristo, não creem que Cristo ressuscitou fisicamente, corporalmente, dentre os mortos e que Ele ascendeu aos céus. Né? E isso é falado no próprio capítulo 15 aqui, né? Porque ele vai dizer, já no começo, antes de tudo, verso 3, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, no caso aí Pedro, né? Depois apareceu aos 12, que seriam os outros discípulos. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, Tiago aí o meio-irmão de Jesus, não é o Tiago irmão de João, né? Mais tarde por todos os apóstolos, aí ele vai falar que aqueles discípulos agora foi visto por todos os apóstolos, afinal depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Então o apóstolo está testemunhando que Cristo ressuscitou fisicamente e ele o viu. Então ele começa dizendo o capítulo falando disso. Agora eu abordei no final porque na verdade nós estamos questionando as implicações de hipoteticamente Cristo não haver ressuscitado. Quais seriam os problemas? Isso, a resposta já está dada aqui mesmo dentro da Bíblia. Né? Por isso que ela é esse livro tão maravilhoso. Então que você possa pensar nisso, que você possa se lembrar disso e agradecer a Deus por Ele ter enviado o seu Filho para que eu e você pudéssemos ter todas essas coisas asseguradas por conta daquilo que Cristo fez, morrendo e ressuscitando e subindo aos céus, né? Conforme nos diz a palavra, havendo um dia em que Ele há de voltar. E aí nós estaremos reunidos para sempre com Ele. Que Deus te abençoe. Até a próxima.